Vamos continuar as características gerais dos alimentos e posteriormente vamos falar um pouco sobre os alimentos gravídicos. Continuando as características dos alimentos, tem-se que estes são irrepetíveis. Tudo aquilo que pagou a título de alimento não se recebe de volta, mesmo que se prove a inexistência da causa geradora. Ou seja, se um pai pagou por 10 anos o alimento e depois disso foi constatado que ele não é o pai, ele não receberá esse dinheiro de volta. Os alimentos são impenhoráveis, não admitem penhora. Ou seja, não podem sofrer constrição judicial devido à sua finalidade de subsistência. Outra característica é a não solidariedade, prevista no artigo 265 do Código Civil de 2002. Ele nos fala que os alimentos são subsidiários, ou seja, só se pode cobrar do grau seguinte quando provada a incapacidade do devedor de primeiro grau. Assim, só será cobrado o avô quando provado que o pai não possui capacidade de pagar os alimentos. Eles também são proporcionais, ou seja, se há mais de um devedor no mesmo grau, cada um deles responde proporcionalmente à sua capacidade contributiva. Os alimentos podem também ser concedidos em prol do nascituro. Segundo a orientação da doutrinadora Maria Berenice Dias, os alimentos gravídicos são devidos desde a concepção para evitar que o réu fuja do oficial de justiça para não ser citado, motivo pelo qual não são devidos desde a citação. Contudo, deve-se levar em consideração que os alimentos gravídicos devem ser devidos desde a citação. Sua concessão é baseada em meros indícios, não se exige prova. O objeto cognitivo dos gravídicos são os indícios, bilhetes no Facebook, internet, mensagens de WhatsApp, viagens juntos, entre outros. Os alimentos dessa natureza são irrepetíveis. Para eles, cabe prisão civil caso não sejam pagos. Sobrevindo o nascimento com vida e não existindo impugnação, os gravídicos se convertem automaticamente em pensão alimentícia para o menor. Trata-se de uma ação própria e permite a prisão civil. Mas de quem é a legitimidade para pedir os alimentos gravídicos? A legitimidade é da gestante ou do nascituro. Se depois do nascimento descobre-se que aquele que estava pagando os alimentos não era o pai, não será possível pedir a restituição dos valores pagos para a mãe ou criança. Mas, se após descobre-se quem era o pai, poderá requerer dele os valores pagos. Agora, vamos falar um pouco sobre a obrigação alimentar avoenga. Nesse tipo de obrigação, somente será possível acionar os avós, paterno ou materno, se ficar demonstrado que os pais não possuem condições de realizar o pagamento. Trata-se de intervenção de terceiros sui generis. A súmula 596 do STJ nos diz o seguinte: a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Vamos conversar agora sobre revisão de alimentos e a exoneração. A revisão de alimentos é quando o alimentante, ou seja, aquele que paga os alimentos, ou o alimentado, que é aquele que recebe, requer um aumento ou uma diminuição no pagamento dos alimentos. Já a exoneração é quando o alimentante, ou seja, quem paga os alimentos, pede para deixar de pagar os alimentos. Assim, na revisão tem-se o aumento ou a diminuição e na exoneração tem-se a desobrigação, parar de pagar totalmente os alimentos. E aí você me pergunta, quando isso é possível? A revisão de alimentos é possível quando existe um desequilíbrio no binômio necessidade e possibilidade. Perceba uma coisa, os alimentos não podem ser insuportáveis ao alimentante, nem causar enriquecimento ao alimentado. Dessa forma, percebe-se que deve-se observar o equilíbrio entre a situação financeira daquele que os presta e a real necessidade daquele que recebe, conforme disposto no artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil. Importa esclarecer que a fixação dos alimentos não é imutável e, pelo fato de levar em consideração os requisitos já mencionados, ocorrendo a modificação na real situação tanto do alimentando quanto do alimentado, poderá os alimentos fixados sofrer uma diminuição ou uma majoração de acordo com o caso concreto. Para isso, faz-se necessário, junto ao Judiciário, uma ação de revisão de alimentos. A ação de revisão de alimentos está amparada pela Lei de Alimentos 5.478 de 1968, que, em seu artigo 15, prevê que a sentença que fixa os alimentos não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo em face da modificação da situação financeira dos interessados.
Agora, vamos falar sobre a exoneração de alimentos. A ação de exoneração de alimentos encontra amparo na Lei nº 5.478, de 1968, Lei de Alimentos, e no artigo 1699 do Código Civil. Nela, a parte autora deve provar que não estão mais presentes os motivos para a obrigação alimentar, comumente pela juntada de documentos e oitiva de testemunhas. No caso da maioridade de filho que estuda, deve o autor provar que ele possui renda suficiente para se manter, sem a necessidade de pensão alimentícia. Para os casos motivados na maioridade do alimentando, também se admite requerimento do devedor nos próprios autos da ação em que os alimentos foram fixados, sem a necessidade de ajuizamento de uma nova ação. Pessoal, com isso terminamos nosso conteúdo como prometido. Falamos sobre casamento, regime de bens e, para ficar mais completo, ainda trabalhamos os alimentos. Na próxima aula, irei resolver questões com vocês. Lembrando que, além dessas questões que irei resolver, existe um e-book de mais questões para você responder individualmente. Até a próxima aula.